sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúne na igreja, existem divisões entre vós, entre vocês. E eu, em parte, acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem reconhecidos entre vós. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que você não tem casa onde pode comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus, de envergonha os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso, certamente não. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém. Só que aqui, desse ponto. Aleluia. Amados, há uma palavra muito cautelosa, Santa Ceia, para que os irmãos venham ouvi-los com atenção. O apóstolo Paulo, ele, após ter um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, em que levava cartas e recomendações para prender os irmãos após a morte do diácono Estevão. Esse encontro que Paulo, ainda Saulo, teve com Jesus, mudou radicalmente a vida dele. Ele, reconhecendo que Jesus, o dono da igreja, e logo após, ele teve que sair, teve que partir, voltou para a sua cidade de Tarso, e continuou lá a sua lida, o seu trabalho, pois ele era fabricante de tendas, aquelas barracas, e ele fabricava, vendia, e ele, o trabalho dele, pois ficou aquela pessoa que aceitou Jesus, mas não acreditaram. Os discípulos e aqueles que não eram discípulos, mas que acreditavam em Jesus, eles não acreditaram que Paulo tivesse sido transformado em Jesus. Ele não foi bem-vindo no meio dos apóstolos. Então ele voltou para a sua cidade e foi fabricar a tenda dele, foi vender. Mas a Bíblia diz que 14 anos após esse encontro, levantou-se um homem chamado Apolo, discípulo dos apóstolos, discípulos. Apolo foi buscar Paulo, foi atrás de Paulo. Chegou o tempo de Paulo exercer seu ministério. E Apolo então se destacou e foi atrás de Paulo, dizendo a Paulo: vim te buscar, porque já é tempo, já tem muito tempo. Paulo falou: não, mas não dá certo, Pedro, os outros não vão me aceitar, não acreditam em mim. Apolo: não, deixa comigo, eu te levo lá. Então Apolo pega o Paulo e leva para o discípulo e apresenta aos discípulos. Pedro então refutou, dizendo que não acreditava, mas Apolo disse: eu dou a fala, eu acredito, deixa comigo. Então fez com que os discípulos acreditassem em Paulo. E ele agora é um dos nossos, Antes era perseguidor, agora ele já está sendo perseguido. Então, se tornou um fiel seguidor de Jesus, assim como nós também somos. Mas
O que nos chama a atenção é que Paulo agora, ele, sendo exibido no meio dos discípulos, ele se destacou como um dos maiores pregadores do Evangelho. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho entre os gentios, enquanto Pedro e os outros pregavam entre os judeus. A mensagem, Pedro e dos outros discípulos, era para os judeus. E até que houve um confronto entre Pedro e Paulo, os dois se confrontaram, tiveram uma discussão em uma reunião ministerial que eles tiveram, e o Pedro, a Bíblia diz que Paulo repreendeu o Pedro assim, na cara. A Bíblia diz dessa maneira, e Paulo repreendeu Pedro na cara, na hora dele, e disse para o Pedro: como tu, sendo judeu, não vive como judeu, como pode obrigar os gentios a serem viverem como judeus? Porque assim, irmãos, Pedro pregava para os judeus, Pedro pregava a lei e queria viver como judeus, não comia todo tipo de carne, guardava o sábado, enfim. Só que quando Pedro estava fora dos judeus, estava com os gentios, ele então desmenosprezava a lei de Deus. Ou seja, aqui era uma coisa, ali era outra. Então Paulo também queria agora, na reunião que estiveram, Pedro queria que os discípulos todo e Paulo fizesse com que os gentios vivessem como judeus. E Pedro e Paulo então levantou e defendeu os gentios e disse: como pode, Pedro? Tu é dissimulado, ou seja, tu não tem caráter. Como pode? Tu, sendo judeu, não vive como judeu e quer obrigar os gentios a viver como judeus? Porque antes de nós chegarmos aqui, tu estava como judeus. Agora, depois que nós chegamos, depois que tu te afasta, aí tu não é mais judeu? Ou seja, tu abandona a lei? Que negócio é esse? Ou tu é judeu, ou tu não é judeu. Como pode eu ter uma vida desregada lá fora, e aqui dentro do prédio, do canto, estou boa, eu sou crente aqui, mas lá fora o meu testemunho é diferente? Como eu posso pregar o Evangelho? Como eu posso dizer que Jesus salva se ele ainda não me salvou? Como posso dizer que Jesus liberta se ele ainda não me libertou? Porque se eu tenho uma vida desregada lá fora, o meu testemunho lá fora é dos piores, então eu não posso dizer que Jesus liberta, porque eu não tenho que comprovar que Jesus liberta, porque ele não me libertou. Ele não me libertou. Eu ouvi uma jovem esse dia que deu uma palavra e eu fui estudar sobre isso aí, fui mais me aprofundar sobre isso aí. E não adianta eu aqui dizer: irmão, nós temos que ser crentes, que nós vamos batalhar pelo céu, se lá fora a minha vida é outra. A vida é outra. E a Bíblia diz, o Salmo 1, todo no princípio, eu tenho dito que o Salmo 1 é a chave da Bíblia, a chave da vida para o cristão. Eu tenho dito que esse Salmo 1, se rasgasse, pegasse toda a Bíblia, resumisse só ali, era o suficiente. Era o suficiente. Porque não adianta eu aqui estar sentado no púlpito, ou sentado no meio na igreja, e amanhã estar na mão da vez nesse globo, está contemplado. Então, como é que eu posso dizer que Jesus liberta se não me libertou? Assim estava o Pedro. Aqui ele era judeu, ali era gentil. Aqui era gentil, ali era judeu. Não estava dando certo. E aí foi preciso Jesus mostrar para Pedro. Foi preciso Jesus se manifestar para Pedro, e se manifestou através de uma visão, de um lençol cheio de animais, e descia do céu, e uma voz dizia: mata, Pedro, come. Ele disse: não, Senhor, nunca, jamais, entrou na minha boca coisa imunda. Jesus disse, a voz disse:
Este é o imundo que Deus purificou. Né? Então, naquele momento tinha os homens ali esperando Pedro para ir orar por mim, um gentil. E ele não queria ir, porque era gentil, Pedro era judeu. Mas naquela visão, o Espírito disse assim, o Espírito Santo vai, Pedro, desce nesses homens. E naquela hora ali, quando Pedro orava por aqueles homens, lá na casa dele, o Espírito Santo desceu e batizou aquele povo. Mas naquele momento, Pedro entendeu que Jesus não era só dos judeus nem dos gregos, e sim também dos gentios. E ai de nós, que nós somos gentios. E ai de nós, se Jesus não tivesse provado Pedro que ele também amava os gentios. Né? Ai de nós. Como é que seria o evangelho que Pedro ia escrever se Jesus não tivesse mostrado a Pedro que nós também merecíamos essa salvação, como gentio? Mas tudo bem, aí lá vem Pedro, Paulo, continuou seu ministério e nas suas andanças começou a abrir igreja. Chegava na cidade, nos povoados, nas aldeias, e ali ele pregava o evangelho, as pessoas aceitavam Jesus, e ele então constituía um templo, pegava uma pessoa da confiança e colocava ali como pastor daquele lugar. Assim aconteceu com Tiago. Tiago era jovem, um pai muito novo, mas Paulo ganhou para Jesus e deixou ele como pastor na igreja. Assim foi com Tito e alguns outros. Só um rapaz novo, jovem, que Paulo ganhava para Jesus e constituía ele pastor da igreja e colocava naquele lugar. E numa dessas andanças, Paulo chega em Corinto. E ele chegou em Corinto no contexto pior da história de Corinto. Porque quando ele chega em Corinto é uma cidade portuária, é uma cidade muito importante, e alguns dos seus navios mercantes, os comerciantes, atracavam e encostavam ali para negociar as suas mercadorias. E quando Paulo chega no momento em que Corinto estava em festa, porque ali era Corinto era o centro de adoração a deuses estranhos, culto a Baal, culto a Deus Astarote, a Diana e muitas outras deuses estranhos. Eram muitos templos que tinha ali, e cada um com seu Deus para lá. E Paulo chega nesse momento, mas Paulo começa a pregar o evangelho em Corinto. E várias pessoas aceitaram a Jesus pela pregação de Paulo. Então Paulo constitui ali uma igreja, levanta o templo e deixa esse povo congregando. E vai embora. Só que, lá na frente, alguém escreve para Paulo. Alguém manda uma carta para Paulo e diz: Paulo, aqui em Corinto a coisa não está muito boa. Porque, na verdade, em Corinto tinha se manifestado entre a igreja uma mulher se denominada profetisa, que tinha o espírito de Jezabel. E todos sabem que Jezabel foi aquela mulher que casou com Acabe, rei de Israel. Ela não era israelita, e ela conseguiu colocar na cabeça de Acabe para Acabe levantar um altar ao Deus dela. Então ela fez com que o povo adorava ao Deus de Israel, ao mesmo tempo depois adorava ao Deus Baal. E assim ela foi dividindo o povo de Israel. Acabe levantou 2 altares. E ela foi manipulando o povo, manipulando Acabe e foi manipulando o povo. E dizendo que não tinha problema nenhum o povo adorar a Baal. Não tinha problema. Podia adorar o Deus de Israel, podia também adorar no outro dia, na outro tempo. Vocês lembram também que Jeroboão foi da mesma forma? Também Jeroboão levou o povo à idolatria. A idolatria, adorar a imagem de escultura. Então, essa história é muito longa. E Paulo pega essa herança, porque ele cria uma igreja em Corinto. E chegando em Corinto, alguém escreve: Paulo,
Está complicado, Paulo, aqui. Porque a igreja aqui se manifestou a mulher dizendo que profetiza e está botando o povo está voltando para o mundo novamente. O povo sabe se fica na igreja, se vai nesse contexto aí. E quando a gente Santa Ceia, a coisa piora. A coisa piora. Porque na época, antes de Paulo instituir a doutrina da Santa Ceia, em Corinto era o seguinte: chegava no dia da ceia, cada um levava sua comida, né? No linguajar popular, levava o seu bandex, o seu marmitex, né? E levava a sua bebida, o seu vinho, a sua bebida, e eles faziam festa no templo, como era o costume lá nos templos dos deuses antigos. A coisa era tão séria em Corinto, irmãos, que lá tinha um templo muito grande, o maior templo de Corinto, em adoração a deusa Diana, a Astarote, e tinha uma imagem lá dessa mulher, que da cintura para cima gente, da cintura para baixo peixe, e o povo adorava, cultuava essa imagem, e eles tinham essa imagem como a protetora do amor, a protetora do amor, e as pessoas iam, os cultos eram os mais vergonhosos possíveis, aonde as pessoas se reuniam nesse templo e iam se prostituir dentro do templo, de frente para a imagem, aquela multidão de gente, porque na lenda deles, na crença deles, dizia que se a mulher engravidasse olhando para a imagem, o filho poderia ser uma deusa, um deus, um vosso menino, um menino. Aí o menino é um deus, vai ser Deus. É o menino, vai ser uma deusa. Vocês estão entendendo? Então essa idolatria, ela estava perdurando em Corinto. E o povo estava voltando à mesma prática. Mesmo na igreja de Paulo, na igreja de Cristo, que Paulo constituiu, dia de Santa Ceia era aquela festa. Eles arrastavam as cadeiras para os bancos de lado, ficava no salão, aqui eles iam beber, ia dançar, ia se prostituir, ia se embriagar, era assim. E Paulo então começou a doutrinar a igreja. Começou a doutrinar a igreja. Doutrinando a igreja, teve um momento que Paulo mandou expulsar, tirar. Teve gente que Paulo mandou tirar da igreja. Expulsa, tira fora, não aceita mais de volta. A coisa estava tão séria que Paulo teve que Paulo chegou a dizer assim: vocês querem que eu vou até vocês com amor ou com vara? Como é que vocês querem que eu vá? Quer que eu vá pregando amor ou quer que eu vá com vara? Se for com vara eu vou, mas se for com amor também vou. Então a coisa estava séria. Paulo não estava irritado com a igreja de Corinto. Paulo estava zangado com a igreja de Corinto. E só observe que na expressão que lemos nessa história é uma expressão meio bruta, meio ignorante, meio dura. Essa leitura que lemos, você lê na sua Bíblia, você vê que é uma leitura, é uma expressão assim, meio dura, né? Você não tem o que comer em casa, não? Você não tem o que comer, o que beber em casa? Né? Então assim, Paulo deu uma doutrinada meio pesada, meio não, muito pesada, para a igreja de Corinto. A igreja cristã de hoje, irmãos, ela não está igual à igreja de Corinto, mas também não está muito santa, principalmente aos cultos de Santa Ceia. Principalmente aos cultos de Santa Ceia. Eu acompanhei uma época, as coisas vêm mudando, porque como vai mudando, o tempo vai passando, as coisas vão se evoluindo. Eu acompanhei uma época, assim que eu aceitei Jesus, um rapaz novo, menino novo ainda, culto de Santa Ceia, você encontrava as irmãs na rua de repartimento para a igreja, os irmãos, os jovens, já iam cantando hinos no meio da rua, outros iam chorando,
Já começava o culto debaixo de línguas estranhas. Já começava o culto debaixo de choro. É assim. Só que tem uma diferença. Nosso jovem, todo culto, era jovem batizado no Espírito Santo. Era jovem profetizando, revelando. Só que tem uma diferença. Naquela época, o WhatsApp era a Bíblia. O WhatsApp era a Bíblia. As redes sociais? Não, as redes sociais era quando se reunia antes do culto, após o culto, no pátio da igreja para conversar. O que tu fez, como é que foi o teu dia, como é que foi, o que aconteceu. A gente ia bater papo, conversar. Era as redes sociais que tinha. Então a gente tinha mais tempo de procurar o Senhor, se consagrar mais. Eu estava falando esses dias, não sei onde, qual congregação, foi na sede, estava pregando, dizendo que quando eu aceitei Jesus, aquela congregação Betel, que alguns conhecem, era de madeira. E ali foi o primeiro tempo central, foi ali. Aquela congregação perto do Botafogo. A primeira igreja da Grande Paixão foi ali. Antes de construir aquela que está agora. E quando construiu a outra, a antiga, a primeira, a segunda antiga, nós nos reunimos na congregação Betel. Não tinha ventilador, não era forrado, madeira, brasilite. Mas todo estado, nós jovens, estávamos ali, meio-dia, orando, pregando, treinando, fazendo treinamento, só nós, da mocidade. Quando terminava aquele movimento ali, 3, 4 horas da tarde, eu saía para visitar a Vida do Correio, que não tinha mais aparecido, era só a Vida do Correio. E era pouquinho, poucas casas. Nós saímos para evangelizar. Hoje, chama já para evangelizar, que não dá tempo, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. A igreja, irmãos, ela está voltando no tempo da igreja de Corinto, só que de maneira diferente. De primeiro, os crentes adoravam, o povo lá adorava a imagem de Daiane, de Baal. Hoje, a maioria adora uma imagem chamada telefone. Não tem tempo de ir para a igreja. Não tem tempo nem de lavar a roupa, talvez, às vezes. Crente esfria. Se estivesse pegando, vendo coisas boas, pesquisando coisas bíblicas, baixando vídeos bons, o trono de Baal está dentro das nossas casas. Não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo. Eu estava pregando lá na série agora domingo, falando. Hoje, de primeiro, os rapazes solteiros eram ovelha. As meninas eram ovelhas, eu sou gato. É gato. E eu estava falando para eles que no céu não é esse tipo de bicho. O único animal que vai entrar lá é a ovelha. É a ovelha. Gato não vai para o céu. Não, vai não. Está mudando. Vocês lembram quando nós éramos chamados de protestante? A igreja era outra. A igreja era protestante. Quem é que ficou lá? O protestante. Mas no tempo que era protestante, o povo aceitava mais Jesus, que era mais evangelizado. Os protestantes eram mais crentes. Os protestantes eram mais respeitados. A igreja dos protestantes era mais frequentada. Mas o tempo foi mudando. Aí chegou o tempo, não somos protestantes, acabou. Aí nós viramos crente.
não viramos evangélicos. Até enquanto nós se tornamos evangélicos, ainda estava bom. Jesus ainda batizava, Jesus ainda falava, Jesus ainda salvava. Um culto como esse, a Bacia, era cheio de crente e não crente. Mas nós éramos evangélicos. Os nossos hinos evangélicos eram diferentes. Sozinho vaguei pelo mundo, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho era os hinos que os evangélicos cantavam. Era assim. O homem de branco. Nós viramos agora crente. Aí nós viramos crente. Quando viramos crente, nós viramos protestante e no evangélico viramos crente, a coisa mudou muito. Os testemunhos foi acabando, Jesus foi parando de salvar, batismo no Espírito Santo para com tempo, foi acabando. Mesmo assim, a igreja ainda estava fervorosa. Mas agora chegou o tempo pior. Agora viramos gospel. O nome dele é gospel, é cantor gospel, pregador gospel. Aí agora derrotou tudo, acabou tudo. Aí os anos gospel é muito diferente. É muito diferente. Aí vem um cantor mudando o nome de gospel e canta um bocado de música gospel e evangélica não é. Pega o nome de um cantor mudando. Quem já ouviu falar do cantor Amaro Batista? Pois é, que vergonha. Aí pega todas as músicas do Amaro Batista e cria uma letra em cima do mesmo ritmo. Aí tem crente que diz, mas canta bem. Não, meu irmão, vamos se converter. Então, homem de Deus, não, senhor, ele precisa se converter. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Precisa aceitar Jesus e se converter, de verdade. Glória a Deus. É verdade. Hinos sacras, músicas sacras, significa santa. Aleluia. O salmista Davi disse assim: Deus, de ti veio o tema, de ti veio o tema do meu louvor. Cantarei ao teu nome, salmodiarei ao teu nome no meio dos teus, porque de ti veio o tema do meu louvor. Cantor cristão é aquele que joga o joelho e diz: Senhor, me dá uma letra, me dá uma melodia, me dá inspiração para escrever. A igreja de hoje não está muito diferente da igreja de Corinto, não. Não está, não. Nós precisamos rever a nossa história. Rever a nossa história. Mas é bem certo a história que diz que o tempo que passa não volta mais. Mas deixa eu dizer para vocês bem aqui. Esse tempo vai voltar. Esse tempo vai voltar debaixo de grande dor, de muita dor. Vai voltar debaixo de muita dor. Muita lágrima, muito gemido. Vai chegar o dia e não está tão longe. E você vai sentir saudade de ver essas portas abertas. Para mim não vai poder. Essas portas vão se fechar. Por força da lei, as igrejas vão fechar.
Por força da lei, nós vamos ser proibidos de usar microfone nas igrejas, nos templos, nas ruas. É o tempo que a igreja vai ficar mais crente. É quando não tem mais tempo para ele se reunir. A Bíblia diz que nesse tempo vai haver um grande avivamento sobre a terra, antes do arrebatamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, meus amados. Olha. Aleluia, Deus. Quando eu digo que isso vai acontecer, é porque a gente está trabalhando nos bastidores. Tem uma lei chamada Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio, ela não vai ser aprovada. Agora meu presbítero, Deus obriga. Tem uma lei ainda recém-aprovada. Segura que eu vou dizer para vocês aqui. Para você entender. A Bíblia diz: tem alguém doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Agora não. Tem alguém doente? Chame o macumbeiro, pai de santo, tericoseiro. A lei foi aprovada. Substituindo a igreja, substituindo o SUS pelo salão, pelo terreiro de macumba. E deixa eu ser bem sincero contigo. Se tu adoecer e mandar chamar um homem desse, o pastor, o presbítero, para orar por ti, e alguém saber e te denunciar, tu vai para a cadeia. Ou homofobia. Botaram até o nome. Feio esse nome. Ou homofobia. Está vendo como é que a coisa é? Pois é. É por aí que as coisas estão andando. É bem por aí que as coisas estão andando. Não se mude. A igreja ela vai terminar do jeitinho que começou. Glória a Deus. Debaixo de perseguição, crise, sangue, lágrima, dor. É a chamada sacudida figueira. Os figos podres vai cair. A igreja vai ser balançada. Paulo disse aqui: eu fiquei sabendo que tem intriga entre vocês, tem dissensões entre vocês, dissensões, desacordo. Paulo disse: não, até creio, até concordo que tem, que é para os fiéis se manifestarem. É verdade. Entendeu? Que é para os fiéis se manifestar. Porque quem é fiel não briga. É verdade. Quem é santo não discute. Glória a Deus. Quem é santo não entra em contenda. Quem é santo não faz fofoca. Quem é santo não cria fuxico. E Paulo disse isso. Embora que isso aconteça, que é para os fiéis se manifestar. Estou pregando Bíblia. Esse dia, sexta-feira passada, eu levei um ensino lá na sede, que eu vou passar em todas as congregações. Todas as congregações. O ensino que eu dou lá, eu passo nas congregações. Para a igreja ficar ciente das coisas que estão acontecendo. Amém? Portanto, a Santa Ceia, é dia de preparação. Não é dia de preparação. É dia de preparado. Alguns pastores, algumas igrejas têm o costume de dizer assim: vem à frente, você que não está preparado, acha que não está para tomar Santa Ceia, vem aqui à frente. Aí a pessoa chega aqui. Eu quero chamar aqui meu marido para pedir perdão para ele, porque ontem larguei a mão dele, chamei ele, xinguei ele, escolhi por ele. Coisa feia, né?
na igreja? Quer chamar aqui o meu filho porque eu dei um tapa nele, caiu no chão? Quer chamar aqui? Coisa feia na igreja. Problema de família se resolve em casa antes de chegar na igreja. Glória a Deus. O briga de família, irmãos, é coisa de se trazer da igreja. Resolve em casa. Não, resolve em casa. Resolveu em casa, pronto, vai ter que tomar Santa Ceia. Sem problema. Porque é normal que tem em casa, quebrar um perrenguezinho, uma coisa. Normal, isso é de família, isso é de casal, é de família, é de irmãos. Mas um dia uma moça, chegou para mim e disse: pastor, está em casa, ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia, meus irmãos. Eu falei: não, você está enganado, eu não te amo. Eu não te amo. Não, todo mundo me odeia. Eu falei: eu quero fazer um teste contigo. Eu vou contratar uma pessoa desconhecida, só eu conheço. Na frente dos teus irmãos, ele te dá um empurrão na frente dos teus irmãos. Pô, vai ficar aí. Duvido que teus irmãos não sobem em cima dele, na mesma hora. Vai, meu filho. Todos eles vão te defender. Deixa alguém chegar a querer te bater na frente deles. Vê se eles não vão em cima. É assim, não é? É, irmão. É sangue, é família. Não existe isso. Então é assim. Aí, quem não está preparado, velho, quem não está preparado para tomar Santa Ceia durante 30 dias, não se preparou para tomar Santa Ceia, não está preparado para ir para o céu, certo? A trombeta para cá agora. Sinto muito te informar isso. A Santa Ceia não se prepara no momento da ceia, se prepara antes. Assim como o arrebatamento, nós temos que estar preparados todo momento. Para quando a trombeta tocar, não vai tomar uma mala não. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de se despedir de ninguém. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de trocar de roupa. Nós entramos no armário, no quarto, no armário. Não, quando a trombeta tocar, não dá tempo de escrever a carta, deixando para alguém não. Glória a Deus. Não. A trombeta vai tocar. E no abrir, fechar de olhos. A igreja será arrebatada. Portanto, esteja preparado para esse momento. Esteja preparado para isso. Não é se prepare, não, esteja preparado. A palavra é esteja preparado. E não é se prepare para isso, não, é esteja preparado. Glória a Deus. Se tem alguma coisa que pode impedir, tira. Tira. Tem alguma coisa que vai atrapalhar? Que afasta. Afasta-te. Paulo diz: desses, afasta-te. Amém, queridos? Aí Paulo, depois que deu todos esses dizeres, esses ensinos, a doutrina, aí ele começou a dizer: porque eu recebi do Senhor, porque eu também me Espírito, e traz, me alegra muito nessa Santa Ceia, é que Paulo mesmo diz: eu recebi de Tiago, eu recebi de Timóteo, eu recebi de Barnabé, eloquente, não. Ele diz: eu recebi do Senhor. Porque eu também vou passar para vocês. Porque o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Depois que ele deu graça, foi ele partiu. E disse: tomai e comei todos vós. Pegou o pouco e foi partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois de tomar de cear, pegou o vinho. E depois de orar, ele disse: tomai e beber. Este foi o sangue que foi derramado lá no dia do Natal, para a remissão dos vossos pecados. Mas ele disse assim: olha, examina a tu mesmo, que examina a ti mesmo, antes de pegar o pão, beber o vinho. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, é como se ele pegasse o martelo, o prego, e pregasse novamente Jesus na cruz.
Bom, eu saí de pregar de novo, não te quero fora, na cruz, pregar de novo. Portanto, a Santa Ceia, irmãos, ela está se tornando um memorial tão banal para muitas igrejas. Para muitas igrejas, estava em abaixamento, tem faz tempo isso. Escutei um carro de som. Atenção. A igreja tal, pastoreado pelo fulano tal, está convidando todos vocês para irem participar da Santa Ceia hoje à noite na igreja. Todo mundo, mas aí um que está do meu lado disse, olá, nossa. Aí o outro disse, mas não é crente, eu tá bêbado, não sou acostumado, milagre, pastor lá, perto, não tem como, pãozinho lá, vou lá. Que coisa feia, que coisa feia. Aonde é que nós vamos parar com esse evangelho manipulado? Esse evangelho de que tudo pode, esse evangelho de que tudo está certo, esse evangelho de que não há pecado, porque Deus é amor, Jesus é amor. Eita, não, Senhor, Ele é amor, mas Ele é fogo devorador também. Não. Paulo disse, o apóstolo Paulo chegou e disse assim, todas as coisas me são, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me levar por nenhuma delas. Olha, o que ele estava dizendo? Paulo estava dizendo assim, não, se eu quiser sair daqui agora, e eu chegar lá no boteco e ele dar uma cerveja aí, eu posso. Eu sou livre para isso, mas não me convém. Não me convém. Eu posso sair daqui amanhã, vestir um short, uma camiseta e ir para o campo jogar bola. Mas não me convém. Isso não é para nós. Entendeu? Então, todas as coisas me são ditas por direito, mas eu não posso me deixar levar por nenhuma delas. Nem tudo me convém. Então, se não me convém, não adianta eu fazer. Porque se eu fazer, eu vou entrar em contradição com a palavra. Porque a Bíblia diz, começando aquele que te chamou, seja também vocês santos. O que é a palavra santo? A palavra santo no original hebraico quer dizer separado. Separado. Separado de tudo aquilo que o mundo oferece. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Os irmãos têm algum hino?